Em Reflexões que Edificam, falo hoje sobre fé não fingida. O fingimento, seja ele pelo motivo que for, já é algo que deve ser escanteado, deve ser deixado de lado. Fingir é algo realmente, até certo ponto, vergonhoso. Precisamos ser autênticos, precisamos ser nós mesmos, vamos fazer o que fazemos e fazer sempre da melhor maneira possível, não é? Tentando realmente ser quem nós somos. Fé não fingida é uma frase do apóstolo Paulo, quando escreve ao jovem pastor Timóteo. E ele, nesta frase, está mostrando a sua admiração pela fé que esse jovem pastor Timóteo tinha. E então ele faz algumas colocações que mostram bem de perto e nos parece mesmo que eles tinham grande afinidade naquilo que diz respeito ao reino de Deus, às atividades, mesmo em meio a muitas dificuldades. É interessante que ele fala sobre isto no segundo livro, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, os primeiros versículos, principalmente o 4 e o 5, evidentemente, ele faz essa citação. E ele mostra então a sua alegria, penso eu, a sua satisfação em ter alguém que ele estimava e esse alguém ser uma pessoa que tinha uma fé de verdade. Uma fé que ele não fingia ter. Eu fico sempre imaginando a questão da fé quando ela é fingida. Ela será escondida até enquanto não precisarmos demonstrar a fé que temos. Mas quando isso acontecer, logo todos perceberão que a fé que dizíamos ter não tinha fundamento, não era fé. É interessante que Paulo, fazendo referência a Timóteo, ele diz nesses primeiros versículos do capítulo 1 da sua segunda carta: sem cessar, diz Paulo, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Olha que interessante. É alguém que tinha realmente um grande apreço por Timóteo e estava orando sem cessar, noite e dia. Uma outra declaração que ele faz, também muito interessante, é desejando muito ver-te. Ele estava com saudade de Timóteo, já há um tempo que não o via, e sabia dos problemas e das dificuldades e até de uma certa perseguição que também Timóteo sofria. Também. É interessante que ele vai fazendo esse tipo de revisão no seu relacionamento com Timóteo. Uma outra frase que ele usa nesse começo de carta, ele diz: trazendo-me à memória a fé não fingida que há em ti. Ele conseguia ter na sua memória, por certo, o que Timóteo já tinha falado, aquilo que ele já tinha feito, os problemas que ele tinha enfrentado, e mantendo-se firme na fé, no caso, em Cristo Jesus, ou na fé em Deus. E ele então incentivava isto a Timóteo, uma vez que registra a sua percepção daquilo que Timóteo era, daquilo que Timóteo estava fazendo. Quando se fala em fé, a nossa mente volta-se rapidamente lá para a carta de Hebreus. E o escritor aos Hebreus, ele define fé como firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Para o autor ou escritor da carta aos Hebreus, fé é isto, e essa certamente tem sido a melhor das declarações ou das definições a respeito da fé. Algo que
não se sabe, se espera, mas será, e aí a fé leva para o lado positivo, será não, haverá de acontecer. Uma declaração simples de fé pode ser que, e quando se fala da religiosidade, do relacionamento com Deus, diz uma declaração simples assim: fé é confiar em Deus. Claro, fé é confiar em Deus, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, quando as interrogações vêm na nossa mente, quando as dificuldades aparecem, quando as situações se agravam, precisamos exercitar a fé, então. Parece que tudo vai ficando nublado, vai escurecendo diante de nós. Então precisamos exercitar a nossa fé. E fé é de fato confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Mas cremos que Deus, no controle de todas as coisas, dará a resposta a nós, se Ele entender que deve dar, no tempo certo, da maneira certa, e tudo será sempre para o nosso próprio bem. Eu fiquei pensando, quando Paulo fala sobre orar sem cessar noite e dia, será que eu, será que você, será que nós temos orado por alguém sem cessar noite e dia? Será que desejamos ver alguém no sentido de estarmos próximos naquilo que é espiritual? É bom que pensemos nisso. E eu sugiro que você pense nisso. Desejo que Deus te abençoe ricamente.